Vamos lá. Galerinha, vamos começar aqui a aula, certo? Uma aula sobre ginástica, tá? Só que nós vimos no primeiro conteúdo do bimestre, certo? A ginástica num ponto de vista mais histórico, tá? De um ponto de vista mais conceitual, certo? Então nós vamos ver aqui um pouquinho da função da ginástica e como ela se porta socialmente falando, tá? Então nós vamos ver a ginástica do ponto de vista da saúde, tá? Do lazer, do trabalho e na própria educação física, certo? Então, vamos lá. A ginástica, né, na atualidade, ela pode envolver múltiplas faces. Tá? A gente vai ver que a ginástica ela pode ser utilizada para várias coisas, certo? Nas nossas primeiras aulas sobre ginástica, eu falei que a ginástica que a gente conhece hoje, né, ela passou por diversas transformações para que ela chegasse a ser o que ela é hoje, certo? Então a ginástica quando ela surge lá na pré-história, tá? Juntamente com o movimento humano, a gente viu que a gente não consegue desassociar o movimento humano da ginástica, né? Então nós vamos ver que a ginástica que a gente conhece hoje em dia, né? Principalmente a ginástica de competição, as ginásticas que são utilizadas como provas olímpicas, tá? Então nós vamos ver que essa ginástica ela tem outras funções que não somente a competitiva, certo? Então vamos lá. Olha aqui no slide comigo. A ginástica chega aos nossos dias atuais, né, com o acúmulo de conhecimento e práticas desenvolvido pela humanidade ao longo da história. Hoje, uma prática corporal com inúmeras faces e objetivos. A ginástica é classificada segundo seus objetivos e dessa forma a gente pode identificar os seguintes tipos de ginástica. Logo no início aqui a gente já vê, né, que os próprios autores eles reconhecem, né? E a ginástica que a gente conhece hoje em dia, ela foi passando por diversas transformações, né? Foi passando por desenvolvimento, ela se desenvolveu, né? Para que ela chegasse a ser o que é hoje, certo? Então, dentre os principais tipos de ginástica que a gente pode citar aqui, a gente tem a ginástica estética, tá? A ginástica postural, a de reabilitação, a de reparação ou de condicionamento físico, né? A gente pode utilizar qualquer um desses nomes, desses conceitos. A ginástica laboral, a de lazer e a esportiva, tá? Então, nós vamos ver cada uma delas, tá? Falando o que de mais importante tem em cada uma delas, tá? A gente não vai passar muito tempo falando sobre cada uma delas, não, porque a ideia aqui é que vocês tenham algo rápido, né, para estudar, certo? Então, existem também informações que não são tão relevantes, né, para o meio escolar, são mais para a área de treinamento, e isso não interessa a gente, tá? Vamos lá. Primeiro tipo de ginástica, a ginástica estética, certo? A ginástica estética é a ginástica que tem como objetivo melhorar a aparência corporal das pessoas, melhorar a aparência corporal de quem a pratica, certo? Então, nessas três imagens aí, a gente vê o que basicamente define o que é estética, a ginástica de estética, né? Mesmo que a gente não tivesse nenhum mesmo que a gente não tivesse essa definição aí sobre ginástica, pelas imagens a gente já conseguiria conceituá-la, né? Então a gente vê na imagem do canto esquerdo aqui um homem, né, treinando, fazendo musculação, né? A imagem do meio, a mulher também fazendo musculação, e a imagem da direita nós vemos um homem na academia também, né, fazendo esteira. Cada um com seu objetivo, mas um objetivo, né, particular, mas entre os três há um objetivo em comum que é de melhorar a sua aparência corporal, certo? Um pouco de história, isso aqui basicamente fala sobre o surgimento das academias, certo? A ginástica de estética, né, ela vai ser pautada num lugar em específico, que geralmente é na ginástica, tá? Que geralmente é na academia, perdão, tá? As academias de ginástica, elas foram ganhando muito destaque, principalmente
na década de 80 e 90, né, onde o número de academias começou a crescer de forma substancial, e isso foi dando um up muito grande nesse tipo de ginástica, certo? Vamos lá. Com o crescimento do número de academias, na verdade, ele cresceu porque houve um crescimento do número da procura. Então as pessoas começaram a procurar mais esse tipo de modalidade, logo, se a demanda, né, é maior, né, se a procura é maior, a oferta também vai ser maior. Né? Elas são diretamente proporcionais. Alguns conceitos importantes sobre a estética, né, a ginástica estética. Imagem corporal, padrão corporal e anabolizante, certo? Vamos lá. A imagem corporal nada mais é do que a figura do próprio corpo, né? Formada e estruturada na mente do mesmo indivíduo, ou seja, a maneira como o corpo se apresenta para si próprio, certo? Então, basicamente, imagem corporal é a forma como você vê o seu corpo, como você vê, como a sua mente vê o seu corpo, tá? Então, com relação à imagem corporal, existem algumas características que também são importantes, tá? E nesse mesmo slide, vocês estão vendo lá embaixo, falando sobre anabolizante. O anabolizante, ele é um meio pelo qual as pessoas tentam melhorar a sua imagem corporal e se encaixar dentro do padrão corporal, que é o próximo conceito que nós vamos ver, tá? O padrão corporal é um modelo corporal determinado pela sociedade como o corpo perfeito, o belo, o ideal de se ter naquele momento. Estar diante desse padrão é sinônimo de estar fora de moda, certo? Estar distante desse padrão, na verdade, perdão. Então, o padrão corporal é o modelo corporal que é determinado pela sociedade como o corpo perfeito naquela época, tá? O padrão corporal ele vai se transformando, né? Com o passar dos anos, com o passar das épocas, tá? Então, não é algo fixo, né? Lá nos anos 60, 70, o padrão corporal era de pessoas mais fortinhas, mais gordinhas. Então, para a mídia, para a sociedade, aquele era o padrão corporal. Então, para as pessoas estarem é, 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 adequadas ao modelo da sociedade, né, ao modelo da mídia, elas tinham que também estar naquele modelo, estar naquele padrão corporal. Hoje em dia, não. Né? Lembram que eu falei lá agora há pouco, né? Que a procura pelos centros de musculação, né? De ginástica, elas foram crescendo, porque o padrão corporal também foi mudando. Então, as pessoas começaram a procurar mais esse tipo de modalidade para que o corpo dessas pessoas, né, os corpos, ficassem mais bonitos, tá? Perdão, ficassem mais bonitos, mais fortes, mais musculosos, porque era o que a mídia pregava na época e prega até hoje. É um padrão corporal que tem se estendido, tá? Ele surge com o crescimento e o aumento da procura pelas academias, né? A ginástica estética dá um up, dá um salto bem grande, né? E é, justamente pelo padrão corporal, certo? E aí nós temos os anabolizantes, tá? Que são drogas fabricadas geralmente do hormônio masculino, que é a testosterona, e esse hormônio é produzido pelos testículos, tá? Eles ajudam no crescimento dos músculos e têm um efeito anabólico e no desenvolvimento de características sexuais masculinas, como pelo, barba, voz grossa, etc. Tá? Então, os anabolizantes elas são substâncias criadas em laboratório, certo? E essas substâncias geralmente elas são derivadas de um hormônio, que é um hormônio predominantemente masculino, tá? Que é a testosterona, certo? A testosterona, como o próprio slide falou, ela é produzida lá nos testículos. Então, só os homens, né, têm a capacidade de produzir esse hormônio em grande quantidade, tá? Então, esse hormônio em específico, ele é um hormônio com uma capacidade anabólica muito grande. Quando eu falar em anabolismo, né, vocês pensem o seguinte: anabolismo é construção de alguma coisa. Então, o anabolismo muscular, por exemplo, é a construção de fibras musculares. E essa construção de fibras musculares vai fazer com que o seu músculo cresça. O seu músculo crescendo, consequentemente, você fica mais forte, né? Então, a testosterona ela tem essa característica muito importante. Ela é essencial para o ganho de músculos, certo? Então, os anabolizantes eles são utilizados para que as pessoas cheguem nesse padrão corporal
e para que as pessoas melhorem a sua imagem corporal, certo? Então, com relação à ginástica de estética, é isso, é basicamente isso, certo? Vamos lá. Ginástica postural. A ginástica postural ela é uma ginástica também preventiva, né? A função dela é melhorar a postura e o bem-estar, e os objetivos têm em comum uma coisa, que é melhorar e fortalecer a musculatura do apoio da coluna e das articulações, e o alongamento das principais cadeias musculares que influenciam a postura corporal, certo? Essa ginástica ela tem ganhado, ela tem ganho muitos adeptos, porque as pessoas cada vez mais têm tido problemas de postura, problemas com a coluna, né? Então, para que esses problemas sejam diminuídos ou evitados, né? Esse tipo de ginástica tem ganhado vários adeptos, certo? E aí, essas posturas inadequadas, esses problemas posturais que as pessoas têm adquirido durante a vida, né? Elas ocorrem principalmente por causa da permanência frequente de posturas incorretas em vários lugares, no trabalho, na escola, em casa, e especialmente no uso do computador e das novas tecnologias, né? Geralmente, a posição ergonômica dos computadores, né, a posição em que nós nos encontramos mexendo no celular, são posições que influenciam diretamente e negativamente na nossa postura. Então, quando nós estamos mexendo no celular, por exemplo, deixa eu pegar o meu celular aqui, alguém manda uma mensagem para mim, eu vou olhar para responder. Olha a curvatura que eu faço no meu pescoço para olhar para baixo e para responder. Se eu fizer isso aqui, responder e jogar meu celular lá no canto, vai ter um impacto, mas vai ser um impacto menor. Só que isso não acontece, né? A pessoa manda uma mensagem, você responde, ela responde novamente, né? E aí vocês começam a trocar mensagens e aí ficam horas e horas e horas e você nessa mesma posição. Então, nessa mesma posição, é que ficando muito tempo nessa mesma posição é que os problemas começam a surgir, certo? E aí nós temos os desvios posturais, certo? Vamos lá. A coluna vertebral, né? A coluna vertebral ela tem algumas curvaturas, certo? Que são anatomicamente normais, tá? Nós temos a lordose e nós temos a cifose, certo? Lordose e cifose são dois, são duas curvaturas que a gente tem na coluna vertebral e que são anatomicamente normais, desde que elas estejam normais, né? Elas nós vamos ver que nós vamos ver que em alguns determinados casos essas curvaturas elas começam a se acentuar, tá? E aí começam a causar problemas. Mas se essas curvaturas estiverem anatomicamente normais, não é um problema porque é uma curvatura anatomicamente normal da nossa coluna, certo? Então nós temos a lordose e a cifose, tá? A cifose, nós vamos encontrar a cifose principalmente, tá? Na nossa região torácica. Vocês estão vendo aqui. Deixa eu colocar uma canetinha aqui, certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, porque no mouse é complicado. Então nós temos aqui a cifose. Ó, ficou bem contornado. Então nós temos a cifose, que é uma curvatura, como eu tinha falado anteriormente, anatomicamente normal do corpo humano, certo? A cifose ela se encontra principalmente na região torácica, certo? Nós vamos ver que a coluna vertebral ela é dividida em cervical, aqui ó, no iniciozinho da cabeça, passa pelo pescoço, certo? Então nós temos aqui a coluna C... Não. Não dá para escrever no... Não dá para escrever no negocinho não, no mouse. Então nós temos a cervical, na região do pescoço, né? São 7 vértebras, tá? Da vértebra 1 até a vértebra 7 da nossa coluna, nós temos a região cervical. Depois, né, nós temos a região do
torácica, certo? E aí na região torácica nós temos 12 vértebras, tá? E aí nós chegamos ao finalzinho, a última parte da coluna, que é a coluna lombar, a parte lombar. E aí nós temos 5 vértebras aqui, certo? Esse daqui é outra regiãozinha da coluna. Essa regiãozinha aqui que eu vou marcar. Depois nós falamos sobre ela. Então nós temos, na região cervical, nós temos uma lordose, tá? Na região da coluna torácica, nós temos uma cifose. E na região lombar, nós também temos uma lordose, certo? Então, se essas curvaturas estiverem normais, são curvaturas anatomicamente normais do corpo humano, certo? Só que aí, quando essas curvaturas começam a ficar acentuadas, nós podemos ter tanto a hiperlordose ou a hipercifose, quanto a hipolordose ou a hipocifose, certo? Mas aí não vou entrar em detalhes porque não é algo tão interessante, né? Para que vocês tenham conhecimento agora, é algo muito mais técnico, então não faz diferença, certo? Vamos direto ao ponto, tá? Eu só quero que vocês saibam dessas curvaturas e aonde nós encontramos essas curvaturas dentro da nossa coluna vertebral. Nós temos a escoliose, tá? E aí a escoliose, ela não é uma curvatura anatomicamente normal. Ela já é, sim, de fato, um desvio postural, certo? Ela já é, de fato, um desvio postural. Eita, eu passei aqui e perdi as anotações na caneta. Mas, enfim. A escoliose, né? É quando a nossa coluna ela ganha uma curvatura para lateral que não é anatomicamente normal. Então vejamos aqui. Nós temos a coluna vertebral aqui da pessoa, certo? E aí, ó, já no finalzinho da região cervical, a parte toda da coluna, da parte torácica da coluna vertebral dela, e até na parte lombar também da coluna, tudo curvatura, né? Tá tudo curvado, então é um desvio postural, certo? Então, vamos lá. Nós temos a postura normal e lordose, postural normal e lordose, tá? Aqui vai falar basicamente daquilo que eu tinha falado, certo? Sobre as curvaturas normais, então passamos. Cifose, escoliose. Vamos lá. Ginástica de reabilitação. Ginástica postural, tranquilo, certo? Nada demais. Vamos lá. Ginástica de reabilitação. A ginástica de reabilitação que tem como objetivo reabilitar movimentos comprometidos de forma parcial ou total. Os exercícios de ginástica de reabilitação são geralmente utilizados na fisioterapia com orientação de profissional especializado. Então, é uma ginástica para reabilitar movimentos que foram comprometidos de forma parcial ou total, ou seja, esses movimentos eles foram perdidos, né? Ou uma parte dos movimentos ou o movimento completamente, tá? O movimento completo foi perdido, certo? Então a ginástica de reabilitação ela vai servir justamente para isso, tá? Basicamente isso. A ginástica de reabilitação ela é muito utilizada e vai ser muito utilizada pelos profissionais da fisioterapia, certo? Que também é uma área de conhecimento, né? Uma área de conhecimento da nossa área, que é a área da saúde, tá? Então esses profissionais, eles geralmente são eles que trabalham com esse tipo de ginástica, certo? A ginástica de condicionamento físico, ela vai ser parecida com a ginástica estética, tá? Parecida em que sentido? No objetivo dela, tá? Nós vamos ver aqui que a ginástica de condicionamento físico tem como objetivo dar condições necessárias para o indivíduo desenvolver uma determinada atividade, seja esportiva, profissional ou cotidiana, certo? E aí, para que o indivíduo tenha, né, essas capacidades, elas precisam praticar algum tipo de atividade, né? Então, na foto aqui nós vemos que essas atividades são atividades de força, são atividades onde as pessoas vão ter que trabalhar com cargas, né? Para que todas essas capacidades aqui que eu falei, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, todas essas capacidades físicas aqui que eu falei sejam trabalhadas. Então, aqui nós temos apenas algumas, tá? As capacidades físicas
são mais do que essas aqui, certo? Mas a força principalmente, tá? A flexibilidade, a resistência, enfim. Então, o condicionamento físico, você vai procurar se condicionar fisicamente, condicionar o seu físico para desenvolver uma determinada atividade. Mas essas atividades, né, elas podem ser de cunho esportivo simplesmente porque gosta, tá? Ou porque você necessita daquilo porque você é um profissional da área. Então, por exemplo, um fisiculturista. Um fisiculturista ele trabalha com o corpo dele. O corpo dele, né, tem que estar a todo momento bem condicionado para que ele consiga realizar ir bem nas competições de fisiculturismo, né? Então o corpo dele precisa estar bem condicionado porque não só por lazer, não só por gosto, mas porque é a profissão dele, né? Ele é um fisiculturista, ele trabalha com isso. Então o corpo dele tem que estar bem condicionado, certo? Aqui nós temos a definição das capacidades físicas que eles falaram aqui, né? Que a gente falou aqui, na verdade. Vamos passar. As capacidades físicas são tranquilas, a gente já viu, né? Em sala. Ginástica laboral. A ginástica laboral é bem tranquila também, ela é uma ginástica que trabalha muito com alongamento, tá? E ela tem como objetivo, né, melhorar a saúde do trabalhador, basicamente. Né? É uma ginástica que a gente vai ver utilizada principalmente em empresas. Tá? Então, os funcionários daquelas empresas passam muito tempo sentados na frente do computador, digitando. Isso começou a causar e vem causando, mas lá atrás, né, quando a ginástica laboral ainda não existia, começou a causar muitas lesões por esforço repetitivo, que é a LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Então as empresas começaram a notar, né, que elas deviam fazer alguma coisa para ajudar o trabalhador, porque isso não é bom, nem para o trabalhador, nem muito menos para a empresa. Né? Quando aquela pessoa se machuca, quando aquela pessoa não consegue trabalhar por alguma questão física, não é bom para a empresa, ela perde um funcionário, ela perde produtividade. Né? Então, a ginástica laboral começou a ser implementada nas empresas justamente por isso. Ginástica esportiva é aquela que tem como razão de ser a competição, a disputa por medalhas, títulos e prêmios. Então, a ginástica esportiva é reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica e aí compreende as ginásticas de competição, que são as ginásticas que a gente conhece porque nós assistimos nas Olimpíadas, né? A ginástica rítmica, vamos lá, ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim, a ginástica acrobática e a ginástica aeróbica. Tá? São as ginásticas de competição, são ginásticas esportivas. Tá? Ginástica de lazer é a atividade física que proporciona prazer aos praticantes, realizada no tempo livre. Então, são as atividades realizadas meramente por lazer, porque você gosta de estar fazendo aquilo, né? Você se preocupa com a sua saúde, você quer praticar alguma atividade física, mas aí para que você consiga ter manutenção nessa atividade, tem que ser algo que você gosta, né? Se você faz algo que você gosta, você tende a fazer por muito mais tempo, certo? Então a ginástica de lazer é justamente isso. É uma atividade física que você faz porque você gosta, mas que tem como objetivo também não só proporcionar prazer e bem-estar para você, né? Aliás, não só proporcionar lazer, mas bem-estar físico e mental para você, certo? Vamos lá. A gente tem alguns fundamentos básicos da ginástica, certo? E esses fundamentos eles servem para que você execute da melhor maneira algumas ações corporais, certo? E essas ações corporais são essenciais em qualquer tipo de ginástica, tá? Então nós temos o saltar, né? E ao saltar, né, você aterriza e para aterrizar você precisa de equilíbrio. Então equilibrar-se, rolar, girar, suspender, balançar, enfim, são fundamentos básicos da ginástica que também são conhecidos como ações corporais essenciais para que você
consiga desempenhar da melhor maneira possível, né, as suas ações dentro da ginástica. Então nós temos o saltar, né? Saltar nada mais é do que desprender-se da ação da gravidade, manter-se no ar e cair sem se machucar. Então você está no solo, né? Mas aí você vence a força da gravidade, né? Dando impulso e se elevando, saindo do chão. Você se mantém no ar por um período e aí você cai, né? Aterriza, certo? E cai no chão novamente, certo? E aí o salto ele tem três fases. A fase do impulso, tá? Deixa eu grifar aqui para vocês. O impulso, que é justamente a fase inicial. A fase de voo, né? Que é o meio termo do movimento, que é quando você está no ar. E a aterrissagem, certo? Então nós vemos aqui, bem explicadinho aqui na figura, certo? A fase de impulso, então a pessoa, né, o atleta nesse caso aqui, está dando impulso para começar a saltar. Então ele saltou, certo? Esse movimento aqui, né? Esse impulso fez com que ele entrasse na fase de voo, ou seja, ele não está em contato com o solo. E aí na aterrissagem, certo? É que nós temos o retorno dele, né? O retorno do contato dele com o chão, tá? O salto ele pode ser executado em dois planos, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal, certo? As pernas podem estar unidas ou afastadas, grupadas, carpadas ou estendidas, e esses saltos podem ser combinados com giro ou não. Você pode simplesmente saltar para cima ou para frente, né, vertical ou horizontal, combinando com giro ou não. Depende muito do que você quer fazer, ou depende muito do que a modalidade em que você está praticando exige, tá? Nós temos o equilibrar-se, né, que é permanecer ou deslocar numa superfície limitada, vencendo a ação da gravidade. Um tipo de equilíbrio é a aterrissagem do salto, tá? Que a gente viu. Girar e rolar, né, dar a volta sobre o eixo do próprio corpo. Enfim, nós temos três eixos corporais, mas isso aqui é um conhecimento mais técnico, então devemos saber só que o girar e rolar é dar a volta sobre o eixo do próprio corpo, tá? Suspender é outro fundamento. Subir em suspensão pelos braços, com ou sem a ajuda das pernas, em superfície vertical ou inclinada. A suspensão pode ser executada com ou sem utilização de material. Então a suspensão é você subir, né, em suspensão com os braços, com ou sem a ajuda das pernas. Um exemplo clássico de suspensão é a barra fixa, que é o que essa mulher aqui, essa moça está fazendo, certo? A barra fixa, então ela está com as mãos apoiadas na barra e aí ela vai tentar se suspender, certo? Aí sem ajuda, né? É uma prova, então provavelmente ela vai fazer isso sem ajuda das pernas, tá? Então, esse é o ato de suspender-se, certo? Nós temos o balançar, que é impulsionar o corpo e dar movimento a ele, né? No movimento de vai e vem, popularmente conhecido como vai e vem, né? O balanço pode ser executado com ou sem utilização de material. Então nós temos aqui um exemplo clássico nas argolas, tá? Isso aqui também é utilizado na ginástica, ó, as argolas. É uma prova onde o Brasil tem um atleta excepcional, que é Arthur Zanetti, tá? Medalhista olímpico, medalhista de campeonato mundial, enfim. Então, o balançar é extremamente importante nesse tipo de ginástica aqui também, certo? E aí nós chegamos ao fim da aula, certo? Galerinha, uma aula bem tranquila sobre ginástica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, né, dúvidas, enfim, nós vamos ficar em contato, certo? Não estamos em contato direto, né, mas estamos em contato sempre por WhatsApp, por Instagram. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo, certo? Um abraço.